Olá, alunos do curso de Gestão de Dados da Universidade Federal do Piauí. Estamos começando a nossa primeira aula de visualização de dados com o Matplotlib, da disciplina de análise de dados. Eu sou o professor Arlen Magalhães e aqui estão os meus contatos caso vocês tenham dúvidas após essa aula. Bem, a biblioteca Matplotlib é a biblioteca que deu origem, que é utilizada como base para várias outras bibliotecas de visualização de dados com Python. Ela é uma biblioteca que permite gráficos tanto em 2D como 3D e é uma biblioteca fácil de usar e que possui plotagens bem simples. Ela também dá suporte para vários tipos de personalização, como textos e rótulos. Além disso, os seus gráficos são de alta qualidade e em vários formatos. Para ter mais informações sobre a biblioteca, vocês podem acessar aqui o site oficial da Matplotlib, matplotlib.org. Vou aqui mostrar para vocês. Então está aqui com o ponto branco aqui, né, do nosso site oficial. Entre várias informações que ele possui, como documentação, você pode ir aqui em exemplos. E aqui em exemplos ele mostra os vários tipos de gráficos que ele tem. Então os básicos aqui, com plot, scatter. Nós vamos ver alguns desses gráficos hoje. Temos alguns tipos de plots, de arrays, outros tipos de plots de análise, né? E vários outros. Se eu quiser, por acaso, saber como faz, por exemplo, esse gráfico aqui, esse hits aqui, né? Só clicar aqui no gráfico, ele me mostra um códigozinho bem simples de utilizar, de como utilizar esse gráfico, né? De como reproduzir esse gráfico. Então, o site dele é bem simples e fácil de utilizar, né? Mas voltando à nossa aula, para utilizar essa biblioteca, eu posso dar um install Matplotlib ou um pipe install Matplotlib para poder ter ele instalado na minha máquina. Após eu ter instalado, então a gente pode começar. Então vamos lá. A primeira coisa é importar a biblioteca Matplotlib e adicionalmente nós vamos importar a biblioteca NumPy para nos auxiliar a fazer os valores que vão ser plotados no gráfico. Então já importadas essas duas bibliotecas, vamos começar com o gráfico de linhas, né, que fica através do plot. Então, para esse gráfico, eu passo os valores que vão estar no eixo x e y. Para criar os valores do eixo x, eu vou usar a função inspace, onde eu vou criar 100 valores entre 0 e 10. E com esses valores de x, eu vou utilizar para criar valores de y, utilizando a função do centro. Só para ficar mais claro, eu vou mostrar aqui os valores dessas duas variáveis. Então, aqui primeiro os valores de x. Então, aqui, esqueci que eu tenho que criar primeiro, né? Então, criei aqui x e y. E agora sim eu vou mostrar o valor de x. Então, dá para ver aqui que eu tenho 100 valores no array, né? De 0 até 100. E para y, eu vou passar, ele já criou os vários valores, né? Com base na função seno aqui, também 100 valores para y. Vou aqui remover para poder ficar mais fácil de visualizar. Então, agora que eu tenho os valores de x e y, eu posso plotar eles no meu gráfico, no plot, né? Então, eu dou um pl.plot, passo os valores de x e y, e posso também passar parâmetros adicionais, que não são obrigatórios, como, por exemplo, o color R, que vai fazer com que a linha do meu gráfico fique na cor vermelha, de red em inglês. Adicionalmente, eu também posso passar outras informações, como o label, que vai estar no eixo X, no eixo Y e o título do meu gráfico. Após eu ter plotado o gráfico e feito algumas configurações que eu achar necessárias, eu posso dar um show para mostrar o gráfico. Então, executando esse código, está aqui nosso gráfico. Eu vou diminuir um pouco, dar aqui um zoom out, né, para a gente enxergar melhor o gráfico. Então, está aqui o nosso gráfico. Está aqui o título, o label do eixo Y e do eixo X e os valores aqui plotados do meu gráfico na cor vermelha, igual, seguindo a função do seno, igual como eu criei esses valores, né? Adicionalmente, nós podemos também mostrar mais de um gráfico no mesmo plano cartesiano para fins de comparação. Então, para isso eu vou usar aqui, de novo, que eu criei
valores de x, né? Entre 0 e 10, sem valores. E para y eu criei duas variáveis, né? A variável y1 e y2, e as duas vão utilizar x, uma para criar o seno, valores para seno, que é y1, e outra para criar os valores para cosseno, y2. Agora que eu tenho os valores de x e y, eu posso plotar esses valores. Então, eu dou um plot aqui x, y1, com a cor R e com o label da legenda do meu gráfico como seno, e deu um outro plot com x, y2 com a cor blue, né, azul, com o label cosseno. Continuei aqui com aquelas mesmas configurações que eu já mostrei para vocês, adicionalmente informando que eu quero que seja mostrada a legenda, né, onde vai mostrar esses labels aqui que eu passei para identificar qual gráfico é cada um deles. Depois disso, é só mostrar o gráfico. Então tá aqui, vou dar um zoom out de novo aqui, para ver melhor. Então tá aqui os dois gráficos, né? O seno em vermelho, como nós já havíamos feito anteriormente, e o cosseno em azul, que é o novo gráfico gerado. Então aqui dá para estar os dois juntos, a gente consegue comparar melhor, né? E a legendazinha aqui, igual como eu falei para vocês que ia aparecer. Outro gráfico muito interessante, bastante utilizado, é o scatter, né? O gráfico de pontos. Então, para esse gráfico aqui, para vocês poderem fazer o gráfico igual ao meu, eu usei aqui uma semente na função random 3 e criei os valores de x e y. X eu criei aqui alguns valores, né? 24, aqui, valores aqui, né? Esses 24 valores, e aqui ainda criei no y outros valores, né? Então, essa função random que eu criei os valores, x e y. A função y foi criada com base em x, aqui é com o tamanho de x, né? Adicionalmente, eu criei um conjunto de valores para os tamanhos dos meus pontos, né? Os sizes aqui, usando a mesma função randômica. E também variações de cores para os meus pontos, usando também essa função randômica. E por fim, eu passei x e y, e todos esses valores aqui que eu criei, que são opcionais, né? O tamanho, as cores, né? Então, depois disso, eu posso mostrar meu gráfico. Então, está aqui meu gráfico de pontos. Dá um zoom out aqui para a gente ver melhor. Estão aqui meus pontos aqui que foram criados randomicamente, com tamanhos e posições diferentes nesse meu gráfico de pontos, né? Outro tipo de gráfico é o gráfico de barras, né? O bar, né? Então, aqui eu passo onde meu gráfico vai estar posicionado no eixo X e a altura da minha barra. Então, tá aqui de novo aqui a nossa funçãozinha. Então, X, eu criar valores para X, né? Ele vai variar, né? Esses valores de 0,5, de 0,5 para frente. Então, vou posicionar esse meu valor no eixo X aqui, né? Começando de 0,5. E criei valores randômicos de altura para da barra para y. Após isso, passo os valores x e y aqui para a função barra e dou um show, né? Então está aqui nosso gráfico de barra, né? Posicionado em vários locais do eixo x, com vários tamanhos aqui no eixo y. Esse gráfico de barra realmente é o que a gente mais utiliza nos nossos documentos, nas nossas apresentações. Continuando aqui, agora eu vou mostrar para vocês o gráfico de pizza, né? Todo mundo conhece, então aqui eu só passo só um valor X para meu gráfico de pizza. Para fazer isso aqui, botei valores 1, 2, 3 e 4, então aqui são os tamanhos da minha pizza, das fatias que vão ser mostradas. Mas para poder ficar um pouquinho mais bonitinho, eu ainda passei cores nas variações de cores azul, utilizando o tamanho das fatias de pizza que vão ser mostradas. Então, eu passo isso para o pai, né? Para minha função pai, o X é a variação de cores e mostro ela. Então, mostrei aqui meu gráfico, tá aqui bonitinho, né? Como eu falei para vocês, é um gráfico de pizza com os tamanhos aqui 1, 2, 3 e 4, e com variações de azul nesse gráfico. Ainda existe a possibilidade de criar gráficos 3D, né? Então, tá aqui o códigozinho de gráfico 3D, eu não vou explicar muito bem como é que ele é feito, só basicamente que eu criei as posições X e Y
E a partir dessas posições X e Y, fiz cálculos aqui para criar a posição Z, usando várias funções como seno, a raiz quadrada, para poder gerar uma superfície, né? Então, não detalhando muito bem como isso foi feito, eu posso aqui, através do plot surface, passar x, y e z e outras informações de configuração. E eu vou gerar dar um pl.show e eu posso gerar uma superfície, né? Então, está aqui meu gráfico 3D que gera uma superfície para que seja exibida, né? Então, se for o caso, vocês podem dar uma estudadinha melhor nesse código para tentar criar uma superfície. E para finalizar essa nossa aula, estão aqui vários outros links em que vocês podem obter mais informações sobre Matplotlib. Por hoje é só e espero que tenham gostado da aula.